Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Mais um dia para a glória de Deus. Que Jesus abençoe a vida de cada um, a noite de vocês, a casa de vocês, as suas famílias. Continue orando, perseverando no Senhor em tudo aquilo que vocês querem que Deus faça. Porque Deus é fiel, Ele é poderoso, nada para Ele é impossível. Tudo que a gente busca diante do Senhor com fé, crendo, Ele faz. Ainda que seja no tempo dEle, mas Ele faz. Porque Ele é fiel. Ele tem poder para operar em nós, em tudo aquilo que a gente busca da parte dEle. A gente que precisa de Deus, nós é que precisamos do Senhor. O Senhor não precisa de nós porque Ele é rico, Ele tem tudo. Mas nós somos necessitados de Deus todos os dias, temos que ser. Temos que depender de Deus para tudo e todos os dias. Porque sem Deus não somos nada, não fazemos nada. Então, se Deus não tiver no controle de tudo, nada a gente pode fazer. Então, que a gente agradeça a Deus, seja grato, glorifique o nome dEle por tudo que Ele é. Porque Ele é grande no poder, na bondade, na misericórdia, na justiça. Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Romanos 8, onde a palavra do Senhor diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, e o poder a ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se que o Espírito de Deus habite em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito que vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também. Vivificais o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glória a Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filho, de qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse nós somos filho e somos logo herdeiro, também herdamos de Deus, o Cordeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, que palavra linda. As coisas de Deus é linda demais, meus irmãos. As coisas de Deus é assim, é sobrenatural, é tremenda. A palavra de Deus diz que a gente tem que andar, sobre o Espírito, não na carne. Porque quando a gente anda em Espírito, o Espírito nos guia, nos leva, nos ensina, nos dá direção. Mas quando a gente vive na carne, andando para a carne, fazendo a vontade da carne, a gente vai se estragar, a gente vai pecar, a gente vai fazer a nossa própria vontade, a gente vai tropeçar, a gente vai errar o tempo todo.
Mas quando a gente deixa o Espírito de Deus fazer parte de nós, habitar dentro de nós, a gente anda e vive e faz a vontade de Deus. Mas nem todo o Espírito de Deus está. Nem todos têm o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, ele não faz parte de você e nem você dele. Então, se você anda de acordo com a carne, fazendo a vontade da carne, você não vai estar obedecendo a Deus. Você vai estar obedecendo a carne. Meu irmão, quando a gente obedece à carne, a gente se estraga, a gente faz coisas erradas, a gente tropeça, a gente peca, a gente faz coisas horríveis e que não agrada a Deus. E leva a gente à morte, porque se a gente fizer a vontade da carne, tudo que a carne ali cobrar de nós, nos instigar para fazer, a gente está perdido. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus que mora dentro de nós, habita dentro de nós, e a gente faz a vontade do Espírito de Deus, faz a vontade de Deus, a gente vai saber lidar com as coisas, a gente vai fazer as coisas corretamente, de acordo com o que o Espírito está nos ensinando, nos guiando, nos orientando. Quando a gente vai querer fazer algo que a carne está mandando fazer, o Espírito vai e nos acalma, e vai nos ensina, e vai nos guia, nos orienta. Como é bom andar, viver e ter o Espírito de Deus dentro de nós. Como é bom a gente fazer parte de Deus. Como é bom o Espírito de Deus morar dentro de nós, habitar dentro de nós, mas para que eu e você tenha esse Espírito Santo do Senhor dentro de nós, o que é que a gente deve fazer? Entregar a vida para Jesus, se converter ao Senhor, se batizar, né? Morrer para o mundo, nascer para Cristo e ser batizado com o Espírito Santo de Deus. A palavra diz aqui que quando a gente passa a ser filho de Deus, porque nem todos é filho de Deus. Tem gente que se chateia quando ouve essa palavra. Mas não sou eu que estou dizendo a você que não entregou tua vida para Jesus, que não morreu para o mundo e nasceu para Cristo, que não teve o batismo do Espírito Santo dentro de você. Eu não estou falando aqui para você, não sou eu, é a palavra. Se o Espírito de Deus não habitar dentro de você, ele não faz parte da tua vida. Ele não faz parte de você. Você anda por conta própria, você anda segundo a carne, você faz a vontade da carne, você obedece à carne. Porque a partir do momento que você está no erro, está no pecado, o Espírito de Deus não está dentro de você. Você não deixa o Espírito Santo te guiar. Você não deixa o Espírito Santo te orientar. Quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você vai fazer a vontade de Deus. Vai fazer o que agrada a Deus, o que é bom aos olhos de Deus. Você não vai agir por conta própria. Você não vai fazer as suas próprias vontades. Você não vai andar com suas próprias pernas. Você vai ser guiado por Deus, orientado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Aí você está livre, né, de praticar coisas erradas, de pecar contra Deus, desagradar a Deus. Porque quando o Espírito de Deus habita dentro de você, quando você for para fazer coisas erradas, o Espírito Santo não deixa, não permite. Ele te fala, ele fala que você está errado, que não é para ir, que não é para fazer. E você, né, recua. Mas quando você não tem o Espírito de Deus, você toma suas próprias decisões, você age por conta própria, você vai por lugar por conta própria, você aceita tudo que vem por conta própria, toma decisões por conta própria. Aí o Espírito de Deus não está em você, você está agindo com a carne, de acordo com a vontade da carne, você está fazendo a vontade da carne. Nem todos é filho de Deus. Tem o filho e tem a criatura. Você só deixa de ser criatura quando você entrega a tua vida para Jesus, que se batiza,
que se converte ao Senhor, que você é batizado pelas águas, depois com o batismo do Espírito Santo. Aí o Espírito do Senhor vai habitar em você. Você vai deixar de ser a velha criatura e vai passar a ser filho de Deus. Deus vai te chamar de filho. Quando você se batizar, você buscar pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se apossar em você, habitar em você, você vai ser chamado filho de Deus. Ele vai te chamar de filho e você vai passar a ser herdeiro dele. Já pensou, meu irmão? Que coisa maravilhosa. Você que ainda não se converteu, você que ainda não foi batizado nas águas, você continua sendo a velha criatura. Não é porque você se batizou que você tem o Espírito de Deus, né? Não é porque você se converteu que você tem o Espírito de Deus. Você precisa se batizar nas águas primeiro, depois ter o batismo do Espírito Santo, para que você venha a ser chamado filho de Deus. Por enquanto, se você se converteu e você não é batizado, você é considerado ainda criatura. E você não tem o Espírito de Deus dentro de você. Você não anda, não faz segundo a vontade do Espírito Santo. Oh, glórias! Você faz a vontade da tua carne. Anda de acordo com a tua carne. Por isso que ainda você não mudou. Por isso que ainda não teve mudança na tua vida. Por isso que você ainda não foi transformado por Deus. Por isso que ainda não aconteceu algo aí sobrenatural na tua vida. Por isso que ainda as coisas ainda permanecem no mesmo jeito na tua vida e na tua casa. Porque você não tomou uma decisão na tua vida. Você aceitou Jesus, aceitou por aceitar, não toma uma decisão para se batizar. E aí você continua sendo criatura. Porque o Espírito de Deus não habita em você, não fez morada ainda em você. Mas quando você tomar esta decisão de deixar de ser criatura e passar a ser filho de Deus, o Espírito do Senhor vai estar sobre você. E você vai andar, fazer, obedecer a Deus. Aí você vai ser chamado filho de Deus, herdeiro de Deus. Somos nós, irmãos em Cristo, que somos batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, somos chamados filho de Deus, somos herdeiro de Cristo. Oh, glórias, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Somos filhos do Senhor, meus irmãos, somos herdeiro de Cristo, do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus que pode tudo e todas as coisas, do Deus do impossível. Tu é filho, tu é filha, tu é herdeira, tu é herdeiro do Deus vivo. Ó, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que Deus nos acolheu como filho, Deus nos adotou, nos chamou como filho. Deus tem nós como filho. Aqueles que se renderam a Ele, que se converteram, né? Que obedece, que tem uma vida com Ele. Oh, coisa linda, oh, glórias. Esse Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Até através da palavra, Deus nos ensina a como ser filho dEle, a passar a ser filho dEle aqueles que não é, aqueles que ainda não quer nada com Jesus e acha que é filho de Deus. Não, meu irmão, tu não é filho, tu é criatura. É difícil mesmo a gente entender. Para quem não conhece as coisas de Deus, para quem ainda não teve essa experiência com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor, quem ainda não tem uma vida de verdade com Deus, não vai saber, não vai entender. Você vai abrir a tua boca e vai dizer: eu não, eu sou filho de Deus sim. Você é criatura, porque tu ainda não entregou tua vida de verdade, tu ainda não deixou Ele fazer morada dentro de você, tu ainda não foi batizado nas águas, batizado com fogo, você ainda não faz parte de Deus, Ele não habita dentro de você, você só chama
da boca para fora, mas você ainda não quis um compromisso com ele. Mas hoje a palavra aqui está falando para você que ainda não se converteu ao Senhor. Se converta, passa a ser filho de Deus, passa a ser herdeiro do trono de Cristo. Ele vai te chamar de filho meu. Ele vai te chamar de herdeiro do trono dele. Olha que coisa maravilhosa, olha que bênção. E você que entregou tua vida para Jesus, mas que está com um pé dentro e outro fora, que não se decide o que quer, que a sua vida é só tribulação, só confusão, só perturbação, e tu não sabe ainda por quê, porque tu está agindo com a carne, está obedecendo a carne, fazendo a vontade da carne, andando de acordo com a carne, e o Espírito de Deus não está em você. Sabe por quê? Porque você não tomou uma decisão ainda de se batizar. Vai, meu irmão, você não já aceitou Jesus? Se joga naquela água, deixa Deus limpar teus pecados, deixa Deus levar as imundícias, rio abaixo, deixa Deus te limpar, se converta ao Senhor, faça essa entrega a tua vida a Jesus de uma vez por toda. Para de estar com o pé dentro e outro fora, para de buscar a Deus por a metade, para de dizer que serve a Deus, mas da boca para fora. Vai se batizar, vai morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque tu ainda continua sendo criatura, porque tu não foi batizado ainda nas águas, tu não foi batizado ainda com o Espírito de Deus, você ainda não é filho de Deus, tu é criatura. Meus irmãos, tem pessoas que elas se convertem e ela não quer de jeito nenhum ser batizado, ela resiste. Ela tem uma resistência tão grande que ela se converte, ela acha que aquilo ali é o suficiente, mas não é, gente. Tem que ter o batismo das águas para depois vir o batismo do fogo. Tem que deixar Cristo fazer morada dentro de vós. Tem que deixar Deus habitar dentro de você. Tem que deixar, não adianta tu só aceitar Jesus e não se batizar. Tua vida continua a mesma. Tu continua o mesmo. Passando pelas mesmas coisas, andando de acordo com a carne e nada acontece na tua vida. Tu fica batendo cabeça. É assim mesmo. Mas quando tu entender que isso aqui, a palavra hoje que Deus está te falando, a importância de ser filho de Deus verdadeiramente, se arrepender, se batizar e ter o batismo do fogo, ter o batismo de Deus, deixar Deus habitar dentro de você, você vai ver como você vai ser outra pessoa, você vai ser chamado filho de Deus, herdeiro do trono, herdeiro de Cristo. Tem gente que se converte, mas tem uma resistência para se batizar, não quer porque não quer compromisso com Deus, sabe que a partir do momento ali que descer as águas, já foi, ou é sim, sim ou não, não, porque Deus é assim. Ou você é ou você não é. Então tem gente que se converte, mas foge do batismo. Não quer se batizar de jeito nenhum. Porque não quer compromisso com Deus. Porque quer permanecer no pecado. Quer permanecer fazendo a vontade da carne. Oh, glória! Deus está falando aqui com alguém. Aleluias! Quer obedecer à carne, quer fazer a vontade da carne, quer continuar pecando, quer chamar o nome de Deus, mas quer estar no erro, quer estar clamando a Deus, mas continua fazendo o erro, continua desobedecendo, aí não quer descer as águas para se converter de verdade, para ser um verdadeiro servo do Senhor. Ah, meu irmão, Deus me livre de ser criatura, eu já fui. Hoje eu sou filha, glória a Deus, hoje eu sou filha de Deus Altíssimo, herdeira do trono de Cristo, oh glória, para a honra e glória do nome dele, é maravilhoso, é grande o poder de Deus em nós. Ah, minha irmã, você que ainda não deixou, eita glória, esse Espírito do Senhor entrar em você, fazer parte de você. Ai, você está perdendo tempo. Você não sabe o que você está perdendo. Você acha que esses pecados aí, essas coisas erradas que tu faz aí é bom, que vai te levar à salvação? Continua com o pé dentro e outro fora, que tu vai ver.
Tá pensando que tu fica resistindo, mas no dia que chegar uma situação que tu tiver com acamado, pedindo a Deus ali naquela hora por misericórdia, tá pensando que Deus não vai sondar o teu coração, não? Que Deus não vai ver a tua intenção, não? Porque enquanto tu pode, enquanto tu resiste, tu não quer dizer sim. Tu não quer tomar uma decisão, tu não quer dar o primeiro passo. Quem não vem por amor vai pela dor, viu? É melhor a gente ir por amor do que ir por a dor. Porque por a dor dói. Qual é a dor que não dói? Qualquer dor dói. Então que você vá por amor, não pela dor. Então seja filho, deixa de ser criatura e vai ser filho. Amém? Que você vai ter de Deus aquilo que você nunca teve. Glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus. É muito lindo, meus irmãos, falar de Jesus. Quando a gente tem esse Espírito Santo dele dentro de nós. É muito bom quando a gente é guiada por esse Espírito. Aleluias. É muito bom quando Deus faz morada dentro de nós. Oh, glórias, é muito bom. É maravilhoso demais ter a presença do Senhor. Ai, se você que não tem, soubesse como é. Oh, minha irmã, meu irmão. É cada experiência que só quem passa que sabe. Amém? Glória a Deus. Medite lá em Romanos 8. Que o Senhor vai continuar falando contigo. Que a palavra nesta noite tenha entrado igual a espada de dois gumes. Que tenha entrado cortando dentro de você. Que nesta noite, através desta palavra, tu venha tomar uma decisão na tua vida. Venha parar de ficar com o pé dentro e outro fora. De resistir a esse batismo. Você está fugindo de Deus, não adianta. Não adianta. Tu só tem a padecer. Quem foge de Deus só tem a padecer. Mas quem deixa ele fazer morada, quem deixa o Espírito dele habitar, é como a palavra diz aqui. Tem a justiça de Deus, tem a paz dentro de nós. Quem tem Deus, quando Deus, meus irmãos, habita dentro de nós, Deus nos dá uma paz que nada nos atribula. Ainda que as tribulações venham, ainda que os levantes venham, ainda que as perturbações venham, as afrontas. Oh, meu irmão, mas a paz que excede dentro de nós, a paz que Deus dá a gente, nada, nem ninguém consegue tirar ela de dentro de nós. Aquele que deixa Deus fazer morada. O mundo pode estar desabando, o circo pode estar pegando fogo, mas Deus está ali dentro de você te dando calmaria, te dando força, te dando ânimo, te dando coragem. Você não se desespera com tudo que vem para você. Você não entra em desespero com qualquer coisa que acontece. Porque o Espírito de Deus está ali te fortalecendo. Está ali te sustentando. Eita, glórias. Vai experimentar desse Espírito, minha irmã, meu irmão. Vai buscar por esta presença. A vida com Deus tem lá suas lutas, mas também tem lá suas recompensas. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Que Jesus abençoe e continue falando com cada um de vocês. Fica com Deus.